E aí, pessoal? O vídeo de hoje vai ser sobre o reino de Arthedain e sobre os Guardiões do Norte. Como o vídeo sobre a queda de Arnor já aborda a história do reino em si, esse vídeo vai focar na geografia e na história da região após a sua queda, focando na linhagem dos herdeiros de Isildur, enquanto chefes dos Guardiões do Norte. Aproveitem e deixem um like aí e se inscrevam no canal. Vamos então ao conteúdo de hoje. O reino de Arthedain era basicamente o sucessor do reino de Arnor, sendo governado pela linhagem principal dos herdeiros de Isildur. Após a divisão do reino em três, Cardun e Rhudaur mantiveram reivindicações sobre a fortaleza de Amun-Sul, no topo do vento, local estratégico para o controle de Eriador, e também por possuir um dos Palantiri em seu interior. Amilight mudou a capital de Arthedain de Anúminas para Fornast, já que a população se encontrava reduzida e a antiga capital era difícil de se defender de ameaças externas. Os limites de Arthedain eram as Colinas do Vento, onde alguns anões que viviam anteriormente nas montanhas de Angmar haviam instalado suas minas no passado, e as Colinas do Norte, que formavam a fronteira oriental. As regiões gélidas próximas a Angmar e a Baía de Gelo Foroshel eram o limite norte. Já o rio Lum, as Colinas das Torres e as Montanhas Azuis faziam parte dos limites ocidentais. E além disso, havia o rio Baranduin e a Grande Estrada, que faziam parte da fronteira sudeste. O coração do reino era o Lago Neúnel, também conhecido como Vespertuvo, onde se situava a antiga cidade de Anúminas, e onde nascia o rio Baranduin, também conhecido como Brandevin, que corria em direção ao sul, passando pelas terras que começavam a ser habitadas pelos hobbits, e que se tornariam futuramente o Condado. A paisagem noroeste do reino era tomada pelas colinas do Vesperturvo, uma longa cadeia de elevações do que se tornaria a fronteira norte do Condado até as imediações da Baía de Gelo Foroshel, separando os vales do Baranduin e do Lum. A região mais a leste do reino, durante o final de sua existência, passou a receber populações refugiadas de Cardoon, principalmente após a grande invasão de 1409, liderada pelo rei Bruxo, que destruiu a cidade de Tirngotad e fez com que os mortos das colinas dos túmulos se erguessem para assombrar a região. Esses refugiados construíram as vilas de Bree, Argid, Combe e Stadon, que se situavam nas proximidades da colina Bree, da floresta Shet e do pântano dos mosquitos. A extremidade ocidental do reino era marcada pelas três torres da colina das torres, com destaque para Gelostirion, onde se encontrava um Palantir, que podia se conectar com a Pedra Mestra de Erécia. Após a queda do reino, em 1974, a região começou a ser patrulhada pelos Guardiões do Norte, uma organização de Rangers liderados pelos herdeiros de Isildur, que protegiam as fronteiras de Eriador de ameaças como orcs, trolls e espectros. O primeiro deles foi Aranarte, filho de Arvedui, o último rei de Arnor, com Firiel, princesa de Gondor. Aranarte reuniu os guerreiros que sobraram após a destruição de Fornast pelo rei Bruxo, formando uma organização especializada em combate furtivo nas florestas. Dessa maneira, eles podiam continuar protegendo as populações humanas e de hobbits da região, das criaturas nefastas que ainda ameaçavam Eriador após a queda de Angmar, em 1975. Durante este período, conhecido como a Paz Vigilante, o poderio dos orcs do Monte Gundabad aumentou. Os lobos se multiplicaram no norte das Montanhas Solitárias. Os trolls e os homens das colinas eram uma presença constante e ameaçadora nas florestas do antigo reino de Rhudaur, e as criaturas tumulares assombravam as colinas no entorno das ruínas de Tirngotad. A presença dos Guardiões do Norte era cada vez mais necessária, apesar de ser muitas vezes ignorada ou desprezada pelos habitantes das vilas e fazendas que eles protegiam. Aranarte seguiu como chefe dos Guardiões até sua morte, em 2106, quando foi sucedido pelo seu filho Arahael. Arahael foi criado em Valfenda por Elrond, enquanto seu pai liderava os Guardiões. Lá ele recebeu uma educação dentro da tradição élfica, até o momento em que ele assumiu o posto de seu pai como chefe dos Guardiões do Norte. A partir disto, se tornou uma tradição os herdeiros de Isildur serem criados por Elrond, até sucederem seus pais como chefes dos Guardiões do Norte. Arahael viveu até 2177, quando foi sucedido por seu filho, Aranuir, cujo nome significava Rei Eterno, e que liderou os Guardiões até 2247, sendo substituído por Aravir. Este, por sua vez, viveu até 2319, quando foi sucedido por seu filho Aragorn I. Este acabou sendo assassinado por lobos no norte de Eriador, em 2327, quando foi sucedido por seu filho Araglas, que era muito jovem e não foi imediatamente reconhecido como líder pelos outros patrulheiros, tendo de provar o seu valor para conquistar o respeito deles.
Ele foi sucedido em 2455 por seu filho Arahad I. Já Arahad foi sucedido em 2523 por seu filho Aragoste, que liderou os Guardiões até 2588, quando foi sucedido por Aravorn, numa época em que os ataques de lobos e orcs se multiplicavam em Eriador. Ele morreu em 2654, quando foi sucedido por Arahad II, que conteve os ataques que deram lugar a um curto período de paz e prosperidade, que foi particularmente benéfico para os hobbits do condado, que começaram nessa época a plantar erva de fumo na Quarta Sul. Arahad II morreu em 2719, quando seu filho, Arasuil, se tornou o novo chefe dos Guardiões do Norte. Arasuil governou durante períodos difíceis. Nessa época, mais precisamente em 2747, os Goblins, liderados por Golfin Bull, provenientes das montanhas nevoadas e do Monte Gram, nas proximidades da Charneca Éten, invadiram Eriador, promovendo todo tipo de saques e destruição contra seus habitantes. Eles foram derrotados por Arasuil e por Bandobras Tuki, líder dos Hobbits, na Batalha dos Campos Verdes. Ainda durante o período em que Arasuil era chefe dos Guardiões, na virada de 2758 para 2759, toda Eriador foi atingida pelo longo inverno, que fez com que o rio Baranduin se congelasse, permitindo que os lobos cruzassem, atacando o condado. Os Guardiões, liderados por Arasuil, juntamente com Gandalf, ajudaram os Hobbits a repelir a ameaça e a sobreviverem com a escassez de comida gerada pelo rigoroso inverno. Arasuil morreu em 2784, sendo sucedido por Arathorn I, que foi morto pelos lobos em 2848, quando seu filho, Argonui, assumiu seu lugar. Argonui liderou os Guardiões em um período conflituoso. Assim como na época de seu avô, Eriador foi atingido por um grande inverno, na virada de 2911 para 2912, que congelou novamente os rios, permitindo que criaturas vis invadissem fazendas e vilarejos. O condado foi atacado novamente, e os hobbits puderam contar de novo com o auxílio dos Guardiões e de Gandalf. Argonui morreu durante este inverno, provavelmente em batalha contra os orcs ou lobos. Durante a primavera, o degelo gerou grandes enchentes que destruíram a ponte de Tarbad, que se tornou a partir daí uma cidade fantasma. Foi então que Arador, filho de Argonui, assumiu o lugar de seu pai, liderando os Guardiões até 2930, quando ele foi capturado por Trolls nas Quedas Frias, região no norte dos antigos domínios de Rhudaur. Ele foi sucedido por seu filho, Arathorn II, que se casou com Gilraen, uma Dúnedain de origem nobre, filha de Dirael, um descendente de Aranart. Dirael foi inicialmente contra o casamento, provavelmente por causa das questões de parentesco, mas acabou aceitando, já que no final, os noivos eram primos muito distantes. Arathorn teve um filho com Gilraen, Aragorn II, que seria criado em Valfenda. Arathorn liderou os Guardiões brevemente, até 2933, quando ele foi atingido no olho por uma flecha enquanto caçava orcs, junto com os filhos de Elrond. Aragorn, então, se tornaria o último dos Guardiões, já que ele assumiria o trono de Gondor e refundaria Arnor após a Guerra do Anel, assumindo o nome de Elessar Telcontar. Então é isso aí, pessoal. Comente o que vocês acharam do vídeo e compartilhem com seus amigos. Até o próximo vídeo e até mais!